Olá, turma 301, olá, turma 302, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 24 de 8 de 2021. Vamos terminar a parte de trigonometria relacionada aos ângulos notáveis, ok? Bom, o que nós consideramos como ângulos notáveis na matemática? São os ângulos de 30 graus, de 45 graus, de 60 graus. São chamados notáveis porque são os ângulos que não são utilizados para cálculo na trigonometria. Mas lembrando, posso usar de 20, de 40, de 70, de 80, de 120, 240 graus, tá? Mas esses aqui, 30, 45, 60 graus, são mais utilizados. Essa tabela aqui, professor, eu tenho que gravar para fazer a prova do Enem, prova de vestibular de concurso? Tem. Você tem que gravar. Essa tabela ela não é oferecida para vocês. Se você for calcular, digamos, um problema com um ângulo de 20 graus, com certeza eles vão te dar o valor aproximado, tá? Quanto é o seno, cosseno e tangente do ângulo de 20 graus. De 27 graus eles vão lhe dar, mas o de 30, o de 45, o de 60 graus eles não vão lhe dar porque eles são mais utilizados, tá certo? Então aqui está a tabela desses ângulos notáveis. Seno de 30 graus, 1 sobre 2, que é meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 graus é igual a meio. Observe que de 30, raiz de 2, raiz de 3 de 60 é o inverso de 30 graus. Então se você gravar um, tá? Seno, cosseno, tangente de 60 graus, tá? Você vai verificar isso. O seno e o cosseno, tá? Agora, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus igual a 1. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Tá certo? Então, essa tabela você tem que gravar, ela é obrigatória. Caso nós estivéssemos fazendo as provas presenciais, tá? Essa tabela não iria oferecer para vocês. Tá? Nos exercícios, sim, vocês poderiam pesquisar no caderno, mas na prova mesmo, infelizmente, vocês teriam que gravar. Tá certo? Mas é só uma questão de prática, uma questão de hábito. Tudo bem? Então, vamos pegar os exercícios que eu mandei logo cedo para vocês. Vamos lá resolver esses exercícios. Lembrando, eu deixei lá na escola uma lista de exercícios para vocês resolverem. Tá? Além dos ângulos notáveis, dos outros ângulos também. Então, é necessário que vocês vão pegar na escola, tá? Essa listagem, são 2 folhas com bastante exercícios bem legais, e vocês vão ter que resolver esse exercício e entregar a resolução também na escola, para eu pegar já como atividade para vocês, tá bom? Para os alunos que está faltando nota, que não fez nenhuma prova, está faltando a primeira avaliação, a segunda, eu vou usar também como atividade para recuperação. E para os outros alunos, tem a primeira avaliação, tem a segunda, já vou usar como atividade para a terceira avaliação, ok? Então, vamos lá resolver os exercícios? Bom, acompanhe lá, tá? Só faça anotar a resolução e depois dar uma olhada lá no enunciado da questão, tá bom? Vamos lá. Uma aeronave decolou sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Após percorrer 100 metros de distância, fazendo a diagonal, tá? Após percorrer 100 metros de distância no ar, nessa mesma angulação de 30 graus, qual a sua altura em relação à pista, tá? Então, ele quer saber a altura é vertical. Então, você tem isto aqui, gente. Isso aqui é a primeira questão. Então, nós temos isto aqui. Tá? Um triângulo retângulo. Ele levanta voo. Aqui está o avião. Começa a levantar voo sobre o ângulo de 30 graus. Certo? Depois que ele percorrer uma distância de 100 metros. Pronto. Qual a sua altura em relação à pista? Lembrando que aqui nós temos a pista, medida X. Pronto, aí nós temos nosso esquema do nosso exercício. Então, olhem bem. Em relação aos dados oferecidos, o que eu tenho em relação a este ângulo? Eu tenho a medida do cateto que oposto e eu tenho a medida de quem? Olha só. O lado oposto ao ângulo reto, quem é a hipotenusa.
Então, em relação a esse ângulo, eu tenho o ângulo oposto, tá? E tem a hipotenusa. Qual dessas relações nós temos o ângulo oposto e hipotenusa? O seno. Então, nós queremos o seno deste ângulo de 30 graus, que é a medida do cateto oposto, que mede x, sobre a medida da hipotenusa, que mede 100. Certo? E daí, vamos lá procurar o seno de 30 graus. Bom, aqui está. O seno de 30 graus vale meio. Então, seno de 30 graus vale meio, que é igual a x sobre 100. Certo? Então, fazendo a proporção 2 vezes x, 2x, 1 vezes 100, 100. Como eu quero determinar o valor de x, vai ficar 100 dividido para 2. Então, o valor de x é igual a 50. 50 é o quê? Qual a unidade de medidas? Metros. Então, ele está a uma altura de 50 metros. Lembre-se, não vão me confundir isso aqui com a altura, tá? Isso foi a distância percorrida. Ele começa o voo, tá? E ele percorre uma distância de 100 metros. A altura é medida na forma vertical. Então, essa medida x, ele está a uma altura de 50 metros. Certo? Então, nós temos aí o item A para responder. Certo, gente? Olhem bem. Vamos lá para a nossa segunda questão. Dê uma boa olhada. Vamos lá para a nossa segunda questão. O que ele diz? Uma pipa ficou presa em um galho de uma árvore e seu fio ficou esticado, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 50 metros, a que altura aproximadamente do solo encontrava-se essa pipa? Ok? Olha só, uma pipa ficou presa em um galho de uma árvore e seu fio ficou esticado, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 50 metros, a que altura aproximadamente do solo encontrava-se a pipa? Aí ele dá um valor dado aqui que ele quer que você calcule. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Lembrando que raiz quadrada de 3 é um número irracional, é um número infinito e não periódico. Mas ele dá um valor aproximado, ele considera apenas uma casa decimal. Mas tem exercícios que ele considera 2 casas decimais, 3 casas decimais, então fique sempre atento a isso. Tá? Então vamos lá fazer o nosso esquemazinho aqui. Vamos lá, segunda questão. Vamos lá. Ó, bem esticado, né? Ele vai fazer isto aqui, ó. Então, o esquema do triângulo retângulo. O que ele diz? E seu fio esticado formando um ângulo de 60 graus com o solo. Então, nós temos aqui o solo, ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 50 metros, olha só. A que altura aproximadamente do solo encontrava-se essa pipa? Então, a altura x. Ok? Vamos lá? Bom, de novo, em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho o quê? De novo, a medida do cateto oposto e a medida de quem? Da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é o lado do triângulo. Então, cateto oposto é um ângulo dado, mas a hipotenusa, que é o seu seno. Seno de 60 graus é igual à medida do cateto oposto x sobre a medida da hipotenusa, que vale 50. Pronto, aí está. Seno de 60 graus. Ó, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 50. Vamos lá usar a proporção. 2 vezes x, 2x, que é igual a raiz de 3 vezes 50,
dá 50 raiz quadrada de 3. Como eu quero determinar o valor de x, então x é igual a 50 raiz de 3 sobre 2. Esse aqui você simplifica ou divide, né? 50 dividido por 2 dá 25 raiz de 3. Então, olha só. 25 raiz de 3, o que? Metros. Esse seria um dos resultados caso ele não quisesse que você usasse essa raiz de 3. Já poderia ser uma resposta, poderia. Mas como ele te deu o valor de raiz de 3, então o valor aqui, então o cálculo continua. Tá certo? Professor, quando é que eu deixo essa resposta? Você tem que prestar atenção em duas situações. Se a questão for objetiva, você tem que marcar. Nas alternativas você vai verificar isso. Tá? Então, como é uma questão aqui, ó, que ele pediu para que você usasse, então vamos lá ter que calcular. Tá? Então o que eu faço? Basta multiplicar 25. Qual foi o valor que ele disse? Que a raiz de 3 é aproximado 1,7. Vamos lá multiplicar, gente? Dê uma boa olhada no esquema. Então, vamos lá multiplicar. 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. Somando 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. Mais 1, 2. Mais 2, 4. Nos dois valores que eu multipliquei, eu tenho o quê? Uma casa decimal. Então, eu também vou ficar com uma casa decimal. Tá? Lembrando, da direita para a esquerda. Então, a altura que ela se encontra é aproximadamente, lembrando que é o valor aproximadamente, é um valor aproximado, tá? 42,5 metros, tá? Vou ver aqui. Ah, tá. Item C, tá? 42,5 ou 42 décimos. 42,5 décimos. Tá? Pronto, gente. Essa é a nossa segunda questão. Então, olhe bem o esquema. Verifique a resolução direitinho. Não esqueçam de aprender a tabela, tá? Seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus é fácil. Se você gravar uma, basta você inverter, que é o valor da outra, tá? Você vai verificar isso direitinho, tá? Basta você prestar atenção. Certo, gente? Vamos lá. Próxima questão. Terceira questão. Um retângulo A, B, C e D, como está desenhado aqui no exercício de vocês, com 10 centímetros de comprimento, foi dividido em duas partes por sua diagonal, AC, conforme mostra a imagem a seguir. Sabendo que o ângulo CAB, tá, que o ângulo formado em A é de 30 graus, qual é o comprimento da diagonal desse retângulo? Ok? Então, vamos lá. Vou apagar a questão, deixa eu verificar a terceira, tá? Vamos lá para a nossa terceira questão. Então, nós temos aqui nosso retângulo. Ele tem 10 centímetros. O canal dele aqui. A, B, C e D. Tá? Forma um ângulo de 30 graus. Certo? Pronto. Então, qual é o comprimento da diagonal? Então, ele quer esta medida bem aqui, ó. Que ela mede x, não esqueçam, tá? Do ângulo reto de 90 graus. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo dado, tá? Aqui de 30 graus, o que eu tenho? Eu tenho a medida do cateto, o quê?
adjacente e eu tenho a medida de quem da hipotenusa, que é o valor que eu quero calcular. Então, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Tá? Cosseno de 30 graus, medida do cateto adjacente que mede 10, sobre a medida da hipotenusa que mede x. Pronto. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 10 sobre x. Daí eu tenho a minha proporção, né? Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, que é igual, 2 vezes 10 é igual a 20. O raiz de 3 está multiplicando com x, então já sabe que ele vai ter que estar lá no segundo membro, dividindo. 20 dividido para a raiz de 3 não dá para dividir, e você não vai poder deixar essa raiz de 3 aqui, que sempre eu já falei, radical, você trabalha com radical, você não pode, tem que racionalizar, tá? Essa raiz de 3 ela tem que estar lá em cima. Então vamos lá. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3. 20 vezes raiz de 3 dá 20, raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 elevado ao quadrado. Então isso aqui permanece. 20 raiz quadrada de 3. Esse aqui você cancela, o sinal do índice do expoente, por 3. Pronto. Esse raiz de 3 pode dividir por ele? Não posso. E esse 20 dividido por 3 também não dá para dividir. Tá? Porque vai dar o quê? Uma dízima periódica. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui. Como ele me deu as respostas mesmos, então a gente vai considerar essa raiz quadrada de 3 como se fosse o exercício anterior. A gente vai considerar aproximado 1,7. Tá bom? E depois a gente divide por 3. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui. 20 vezes raiz quadrada de 3, que é igual a 1,7. Vamos lá multiplicar. 0 vezes 7 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Somando 0. 0 mais 4 dá 4. E aqui sobra 3. Quantas casas decimais eu tenho? Uma casa. Então eu vou ficar com uma casa decimal também. Como é o zero, eu sei que existe, mas não vai o que aparecer. E essa vírgula também não tem mais função nenhuma. Então fica apenas o quê? Fica apenas 34. 34 dividido por 3. Eu vou ter que fazer bem aqui, tá, gente? Livre. Tem espaço no quadro. Então isso aqui vai ficar x é igual a 34 dividido por 3. Vamos lá dividir? 34 por 3. Vou pegar esse espaço aqui. Vamos lá. 3 dividido por 3 dá por 1. 1 vezes 3 dá 3. Para 3 não falta nada. Baixa aqui o 4. 4 dividido por 3 dá por 1. 1 vezes 3 dá 3, para 4 falta 1. Como eu não tenho mais nada para baixar, então eu aumento aqui acrescentando 0, transformo de 1 para 10, e aqui no quociente coloco uma vírgula. 10 por 3 dá por 3. 4 não dá porque iria ultrapassar e não pode, né? 4 vezes 3, 12, não pode. Tem que ser igual ou inferior, então dá por 3. 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1. Então isso aqui vai dar uma dízima periódica. Isso aqui também vai continuar, mas a gente vai considerar apenas uma casa decimal. Então o valor de x aqui vai ser aproximadamente o quê? 11,3. O quê? Centímetros. Já que a unidade aqui está em centímetro. Tá? 11,3, item A. Tá? Ficou uma confusãozinha aqui. Tá? Mas é assim mesmo. Os quadros, uma parte do quadro foi ocupada, e o quadro é pequeno, é assim mesmo. Tá? Eu usei aqui
a parte da trigonometria, a relação deles, tá? Que é o cosseno do ângulo dado, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? 10 sobre x, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, está para 10 e x, daqui eu utilizei proporção, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, 2 vezes 10 é igual a 20. Raiz de 3 está multiplicando, passo dividindo, aí eu racionalizei aqui, tá? Raiz de 3, raiz de 3. Então aqui eu só faço juntar 20 raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. E aí você cancelei o índice com o expoente, então fica 20 raiz de 3 sobre 3. Poderia ser uma resposta? Poderia. Mas ele quer o valor aqui realmente como ele é mesmo. Então a gente utilizou o quê? O aproximado de raiz quadrada de 3, que é 1,7. Então o que é que eu fiz? Eu multipliquei 20 vezes 1,7, deu 34,0. Mas lembre-se, 0 na parte decimal não tem função nesse caso. E eu elimino também a vírgula. Eu sei que ela existe, mas ela não precisa aparecer. Então fica 34 dividido para 3. Então o valor de x é aproximado 11,3 com a unidade que foi dada em centímetros. Pronto, resultado final, item A. Tá bom? Então dê uma boa olhada nessa questão aí, gente. Vamos lá? Quarta questão. O que diz a nossa quarta questão? Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede, ou seja, de forma inclinada. Sabendo que ela forma com o solo um ângulo alfa e que cosseno desse ângulo alfa é de raiz de 5 sobre 3, a distância de seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é... Tá bom? Então vamos lá para a nossa quarta questão. Vamos lá. Então nós temos aqui uma escada. Qual o comprimento da escada? Aqui eu tenho a parede, tá, gente? E aqui nós temos a nossa escada. Tá bom? O que ele diz aqui? Uma escada que mede 6 metros. Está apoiada em uma parede, sendo que ela forma com o solo um ângulo alfa. Tá? E que o cosseno desse ângulo alfa vale raiz de 5 sobre 3, a distância de seu ponto de apoio no solo, até a parede, em metros é D. Pronto, aí está. Tá bom? Bom, aqui é o ângulo dado. O que ele tem? Cateto em relação a este ângulo, cateto adjacente. E eu tenho quem aqui? A minha hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa, quem é? Cosseno. Cosseno do ângulo dado é igual à medida do cateto adjacente x sobre a hipotenusa que mede 6. O que foi que ele falou? Quanto é que ele disse que vale o cosseno desse ângulo alfa? Raiz de 5 sobre 3. Que é igual a quanto? Olha, cosseno do ângulo alfa, raiz de 5 sobre 3, isso é igual a quanto? X sobre 6. Daí utiliza a proporção. 3 vezes x, 3x, raiz de 5 vezes 6 dá 6, raiz quadrada de 5. Número 3 aqui está multiplicando por x, então vai ficar 6 raiz quadrada de 5 dividido para 3. Aqui dá para dividir, né? Ó, 6 por 3, x é igual a 2 raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 5 o quê? Metros. Aqui está. Pessoal, por que o senhor deixou na forma de raiz quadrada de 5? Porque que nessa questão, como ela é subjetiva, tá? Ou seja, só para a gente resolver, ela não tem alternativa para marcar, e nem ele deu para a gente qual o valor aproximado da raiz quadrada de 5, ele quer que fique na forma mesmo de um resultado com radical. Tá? Então, 2 raiz quadrada de 5 metros é a distância do ponto de apoio da escada até a nossa parede. Só se ele te der, use valor aproximado de raiz quadrada de 5.
Aí sim, 2,1, aí você já teria que calcular, tá? Como? Basta multiplicar o 2 pelo valor aproximado do raiz quadrada de 5. Esse seria o nosso resultado, ok? Bem? Vamos lá para a nossa quinta questão. O que aqui diz a nossa quinta questão? Analisando o triângulo retângulo, com suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo alfa é igual a... Bom, isso aí é super fácil, né, gente? Tem tanto trabalho aqui. É só para simplificar mesmo o resultado. Quer ver? Então, olhem bem essa quarta para a gente resolver a nossa quinta questão. Quarta questão. Vamos lá para a nossa quinta questão. Tá? Vamos lá. Qual foi o triângulo retângulo que ele nos deu? Pronto. O que ele quer que a gente calcule? O seno do ângulo alfa. Ok? Qual é o seno? Qual é a relação do seno? Cateto oposto 9 sobre a medida de quem? Da hipotenusa que mede 15. Bom, aqui ele não quer nem que divida, ele quer que faça o que? Apenas o que? A simplificação. 9 dividido por 15, 9 por 15 dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, o seno desse ângulo alfa, 3 quintos, ou 3 sobre 5. Item A, tá? Resultado final. Tá bom, gente? Bom, a sexta questão eu vou deixar como atividade para vocês resolverem sozinho. Tentem resolver sozinho, não procure no Google, nadinha. Só se caso você tiver uma dúvida muito grande, se tiver muita dificuldade de fazer, mas tente resolver sozinho com tudo que a gente já aprendeu. Tá? Se precisar, assista a aula de novo. Lembre que as nossas aulas são gravadas, não são online. Então você tem, tá, esse privilégio de poder assistir a aula caso você fique com dúvida. Então assista de novo. Caso você tenha ainda alguma dúvida, mande pelo meu WhatsApp. Oito 7808. Se eu ainda estou com dúvida naquela questão, não entendi, mande para mim, tá? Meu nome é tal, da turma 301 ou 302. E aí a gente faz uma forma de rever essa aula de novo, mas não deixe de assistir. Não vão procurar as questões na internet, não faça isso que você não vai estar se ajudando, você vai estar se prejudicando. Tá? Lembre-se que você tem que aprender mesmo, e aprender com esforço. Tá bom, gente? Então, só relembrando de novo, já tem uma lista de exercícios na escola. Vão na escola, peçam lá, eles vão imprimir, você não vai precisar pagar nada. Tá? Peça, leve esse exercício para casa, resolva, eles têm um pouco mais, eles são bem mais, um pouquinho mais elaborados, já está tudo impresso, eles vão fornecer para vocês, são 2 folhas, tem 6 a 7 exercícios, tá? Resolvam e depois entreguem na escola. Eu vou dar um prazo, entregue amanhã, vou dar um prazo até terça-feira que vem, tá? Na próxima terça-feira que vem eu vou estar cobrando, eu vou estar indo na escola e cobrar esse exercício de vocês, então vocês vão ter bastante tempo para isso. Tá? Então, com isso aqui nós terminamos essa parte de ângulos notáveis. Agora vamos verificar como calcular, tá? Com outros ângulos que não sejam esse aqui, tá bom? Então a gente deixa isso para a nossa aula de sexta-feira, ok, gente? Então faça o sexto exercício e depois que terminar de assistir a aula tudinho, não esqueça de preencher o formulário de presença de vocês, tá? E se algum aluno ainda está com débito de alguma nota, não ter a primeira ou a segunda, mande logo o recado para mim, porque sou o aluno tal, da turma tal, aqui está o meu número. Mandem logo, não deixe isso para final de ano, porque tudo é muito difícil para o final de ano, vocês sabem disso. Tá bom, gente? Então, espero que tenha sido aproveitada a aula de hoje. Então, até a próxima e bons estudos, gente.